Obrigado. Boa tarde, boa tarde. Eu queria falar sobre a exposição de risco. Sou da Eletronorte, Nonato, Belém, Pará, Sindicato dos Humanitários. Hoje a gente vê colegas da manutenção na empresa de trabalho. A gente usa roupa anti-chama, que é uma exigência da empresa, é uma exigência da segurança do trabalho. Tá? A gente usa a roupa anti-chama. Então, existe um anexo da empresa que diz que determinados tipos de serviço pode ser feito sem a roupa anti-chama, desde que o encarregado coloque lá no documento que não há necessidade do uso dessa roupa. Eu acho um risco muito grande a pessoa escrever isso. Entendeu? Porque num acidente, o que está escrito vai valer o que está escrito, né? E vão tentar 99% dos acidentes que acontecem, geralmente é culpa do trabalhador, tá? Então, a gente bate muito em cima disso lá na empresa. Tem colegas nossos que insistem em querer escrever, a gente bate, coloca fatos. Não faça isso, porque você está dando um tiro no pé. Outra coisa é a questão da sobrecarga de trabalho, tipo, por contenção de custo. Nós, operadores de sistema, operadores de subestação, nós somos certificados pela UNIES para operar subestação. E a empresa, por redução de custo, na ausência, às vezes existe a ausência de um trabalhador, ela está colocando pessoas que não são certificadas para operar junto com o operador que está de serviço. No meu ponto de vista, o que é? É uma sobrecarga, porque aquela pessoa que está ali fazendo companhia, ela não tem a visão de sistema, tá? Num desligamento ou qualquer ocorrência no sistema, quem vai tomar frente é aquela pessoa que está no dia a dia, que é aquele titular que eu digo, a pessoa que foi colocada lá para fazer companhia para ele vai fazer. Diz, olha, o que a pessoa mandar, ele vai fazer. Entendeu? Então, eu acho uma sobrecarga. Então, tem engenheiro de operação, tem técnicos que não são certificados e estão assumindo posto de trabalho para reduzir custo. Tá? Obrigado. Muito obrigado, companheiro Nonato. O pessoal da organização avisou a mesa que, por um lapso, esquecemos de fazer uma inscrição e a gente está chamando, convidando para a última intervenção, realmente, companheiro Agamenon. Boa noite para todos, companheiros. Eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Ronaldo, mas antes eu queria... O Dino me fez ali uma provocação para a gente discutir política nos conselhos de administração. A rigor, os conselhos de administração, em vez de discutir técnica, deveriam discutir a política. Quer dizer, os conselhos de administração foram feitos, são órgãos para a discussão da política. A gente não pode deixar de entender que não existe o problema técnico isolado do problema político. Quer dizer, quando você propõe alguma técnica para resolver um determinado problema, existe uma deliberação antes, uma decisão prévia que é política de resolver aquele problema. Então, a questão da técnica está sempre relacionada com a política. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente ver é o seguinte: por que isso está acontecendo no setor elétrico? Quer dizer, existe um movimento no mundo inteiro, um avanço das forças de mercado quase que avassalador. Quer dizer, isso não acontece só no Brasil. E o governo atual, que tem uma outra história, que não deveria fazer isso, ou seja, a gente tem que cobrar desse governo uma espécie até de falsidade ideológica. Quer dizer, ele se elegeu com um determinado propósito e mudou, como se diz no setor elétrico, mudou a polaridade, trocou de polaridade, né? Então, isso tem que ser cobrado e a eleição vem aí e a gente vai cobrar, acho que devidamente, essa coisa. Agora, o que o governo quer fazer? Ele quer continuar impondo um determinado padrão de acumulação, né? Porque o que está em jogo é a forma de acumulação e o modelo de consumo. Quer dizer, ninguém está pensando nisso. Quer dizer, aumentar a produção, aumentar a produtividade, aumentar a capacidade instalada, aumentar a velocidade com que a economia cresce, para quê?
para manter um determinado padrão de acumulação, que é o padrão capitalista mundial. Quer dizer, o que está em jogo é a gente fazer essa discussão de que modelo de desenvolvimento a gente quer, né? Porque o padrão imposto pelas forças do mercado internacional, o governo hoje é um mero internalizador dessa política, que é uma política internacional. Não é à toa esse movimento internacional do mercado. Existe uma palavra nova no inglês, na língua inglesa, que não existia. Commodification. Vocês já ouviram falar nessa palavra? É uma palavra muito interessante porque ela é como se fosse a mistura de duas palavras, de commodity, que é mercadoria, e modification, que é modificação. Quer dizer, como se fosse uma modificação no sentido da mercantilização geral da sociedade. E é por isso que as forças do trabalho estão colocadas nessa situação, né? Além disso, existe um problema de cerceamento de liberdade sindical que a gente está muito preocupado, que já acontece na Eletrosul, acontece na Chesf. O próprio diretor-geral das empresas estatais começa a controlar a agenda, o que está sendo discutido. Então, além da exploração, da deteriorização das condições de trabalho, você associa isso a um problema de autoritarismo que é bastante complicado. E aí a minha pergunta ao Dr. Ronaldo é o seguinte: tem uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, né, é uma coisa para a gente utilizar num determinado momento, que o governo é signatário de várias convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho, inclusive de liberdade sindical. Se não era o caso, quer dizer, da gente fazer uma denúncia internacional na OIT contra determinadas convenções que foram assinadas pelos governos, não por esse, mas por outros anteriores, e que o governo tem toda a obrigação de preservar. É? Era essa pergunta que eu queria fazer. Mas então é isso, Dino. Vamos trabalhar no Conselho de Administração, fazendo uma ampla articulação, no sentido de que a gente traga a discussão política, porque o que eles não querem é fazer essa discussão política, fazer todo tipo de cerceamento. Os mandatos dos conselheiros foi diminuído para 1 ano, só tem uma reeleição. Todo tipo de constrangimento, né, é feito sobre os conselheiros, de coisas assim ridículas que são feitas que não vale nem a pena denunciar aqui. Mas então a minha pergunta era nesse sentido. Muito obrigado, companheiro Agamenon. O companheiro Agamenon, ele é, além de conselheiro do CEPEL, ele é também do Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Bom, vamos... Estou falando isso porque ele se esqueceu de se apresentar no início. Companheiros, então vamos passar a palavra aos debatedores para responderem as intervenções, e já pedindo aos debatedores que ao final das suas respostas já façam suas considerações finais. Por isso nós fizemos num bloco só. Vamos seguir a mesma ordem com que houve a primeira intervenção, então passamos a palavra ao Dr. Ronaldo José. Bom, quanto à primeira pergunta, que o colega falou a respeito de pleno século XXI, o diretor teria um espaço no governo, no Conselho de Administração. Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil para que eu responda, porque vocês sabem que no mundo político as alianças são feitas com o bem e o mal, né? Eu não conheço a pessoa, não conheço exatamente o que ela está fazendo, mas se você se sente traído, Apolon, né? Sente traído aí com uma pessoa que foi do movimento sindical e hoje vota deliberadamente contra os interesses dos trabalhadores, eu tenho para dizer para você que eu também já passei por isso, porque no Ministério Público nós também elegemos desembargadores e ministros na Justiça, e muitas vezes nós já amargamos com algumas pessoas, com algumas escolhas que nós fizemos, e que hoje deliberadamente votam contra as ações do Ministério Público. Então, isso faz parte da vida. Infelizmente, nem sempre aquelas pessoas que saem do nosso seio é uma garantia de que eles vão continuar empunhando as bandeiras dos movimentos. É lamentável, eu sei tudo isso, mas o que eu tenho a dizer para você é que isso faz parte da vida, né?
Não tenha ódio de ninguém, que isso não vai fazer bem para a sua saúde. E frustração nós temos todos os dias, né? Nós temos que aprender a lidar com isso, né? Nós temos que a tolerar nossas frustrações. Infelizmente, muitas vezes nossos companheiros, nossos colegas de trabalho mudam de opinião, nós sabemos por quê, mas infelizmente isso faz parte das nossas vidas. Em relação à pergunta do Agamenon, em relação à denúncia de se alguma convenção da OIT for ratificada pelo Brasil, se ela pode ser objeto de denúncia, e eu respondo que sim, né? Evidentemente, o Brasil, ratificada a convenção da OIT, algum tratado, ele deve ser cumprido. E o problema é que se nós fôssemos denunciar todas as convenções da OIT ratificadas pelo Brasil que não estão sendo cumpridas, eu digo para você que teremos que denunciar todas, né? Porque em algum momento todas as convenções da OIT são desrespeitadas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui. 157, tá. Então, mas eu digo para você, quantas não são cumpridas e não são denunciadas? Agora, é possível que a gente faça denúncia, é possível porque ratificada a convenção, há um compromisso formal do país para que ele seja cumprida. E cabe a nós levarmos isso à Convenção Internacional, à Organização Internacional do Trabalho. Mas eu digo, vou dar um outro exemplo aqui em relação aos absurdos que existem no Brasil. Hoje, eu não vi ninguém falar aqui sobre o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Para vocês terem uma ideia... Para vocês terem uma ideia, hoje há um déficit de pelo menos 600 auditores fiscais do trabalho no Brasil. E isso formalmente, isso só das pessoas que se aposentaram ou deixaram o cargo para exercer outras ocupações. Recentemente o Ministério do Planejamento, analisando a proposta lá de realização de concurso público, aprovou 100 cargos de auditores fiscais de trabalho para o próximo concurso. Ou seja, quando terminar o concurso, nós já vamos estar com um déficit de 500. E até lá, que normalmente um concurso público costuma durar pelo menos um ano, nós vamos estar numa situação pior do que nós estamos hoje, porque a cada dia aposentam mais e mais auditores fiscais do trabalho. E eu digo isso porque, embora concorde com você de que o Ministério do Trabalho tem sido muito sucateado, né? É um instrumento importante e necessário para o trabalhador, né? O auditor fiscal de trabalho que interdita a máquina que mutilou um trabalhador, o auditor fiscal do trabalho que faz o resgate pelo trabalho escravo, é o auditor fiscal do trabalho que autua as empresas quando as NRs não são cumpridas. É no Ministério do Trabalho que são construídas NRs, né? Vocês tiveram revogadas a lei, o decreto que regulamentava o adicional de salubridade, de periculosidade dos eletricitários, e agora está na mão do Ministério do Trabalho regulamentar a NR que disciplina o que é perigoso e o que não é. Vocês entraram no artigo 193, que abarcou também os vigilantes, não é? Então, eu digo para vocês, o Ministério do Trabalho e Emprego tem muita importância na vida do trabalhador e, infelizmente, não tem tido a resposta do governo que deveria ter. Mas cabe a nós também, em vocês enquanto sindicalistas e trabalhadores, e nós como autoridade, de cobrar do governo providências para equipar o Ministério do Trabalho e Emprego, equipar os centros de referência em saúde do trabalhador, equipar todo e qualquer agente em que esteja disposto e incumbido constitucionalmente na defesa da vida e saúde do trabalhador, porque, como eu costumo dizer, a Constituição Federal tem um rol extenso de direito de trabalhador, mas se nós não tivermos os mecanismos de defesa, nada disso vai valer a pena, né? Então é necessário que haja fiscalização, é necessário que haja agentes de saúde, é necessário que haja Ministério Público e Judiciário atento às demandas, porque senão nada disso vai valer a pena. Hoje também o Ministério Público tem sido alvo de ataques de alguns
de alguns congressistas, todos vocês estão acompanhando. Então hoje, todo dia, os noticiários passaram a ser policialescos, né? Só se falam de crimes de corrupção e etc, etc. Então a polícia e o Ministério Público estão muito em evidência hoje no Brasil. E é por isso que o Ministério Público tem sido alvo dos maiores ataques por parte de alguns congressistas, muitos deles que respondem processos por exploração de trabalho escravo, por corrupção, por desvio de verba pública e de outros crimes que nós temos visto aí. Então o Ministério Público também tem sofrido na pele as ingerências os ataques de todos os lados. Então é importante que a sociedade esteja unida e que nos defenda, né? Porque o Ministério Público nada mais é do que o defensor da sociedade. Eu costumo dizer que nós somos lá uma advocacia de direitos humanos. Então, enquanto representantes do povo, representantes da sociedade, nós temos o dever de zelar pelo cumprimento da Constituição Federal e das demais leis. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Ronaldo. Passamos a palavra também para suas respostas e suas colocações e também, ao final, fazendo suas considerações finais. Companheiro Fernando Pereira. Respondendo aqui companheiro Nilton, sobre a questão do seminário. Eu acho que o processo, o time que está ganhando se mexe. Há algumas instituições que fazem parte, algumas não são da FNU, outras fazem parte do nosso coletivo nacional e programam o seminário e nós participamos. Cabe todos nós estarmos juntos. O desafio maior, Nilton, não é ter o seminário. O desafio maior é ter o trabalhador participando. E, coincidentemente, já foi uma mudança que temos que ter de cultura, de nós, dirigentes sindicais, de participar dos eventos que não seja economicistas. Uma grande parcela, a gente conseguiu conciliar, trazer o CNE para véspera, o Coletivo Nacional, que negocia com a Eletrobras, véspera do ENOP. Então a gente vai ter esse desafio de mobilizar os companheiros e as companheiras, que é importante a gente discutir não só a questão salarial, a questão da segurança, a questão da saúde, a questão do emprego, ou seja, a nossa vida laboral e nossa vida também depois que a gente sai do trabalho. Então, para nós, eu acho que é um desafio, mas está posto. Acho que todo ano é crescente a participação no ENOP, né? E aquele recado que nós demos, que os companheiros no ano passado deram, a gente tomou e vários sindicatos responderam à altura. Porque o ENOP, no início, o ENOP tinha mais só praticamente dirigente sindical. E aí perguntar, onde é que estão os operadores? Os dirigentes sindicais nós sabemos que é uma parte significativa dos dirigentes sindicais, coincidência ou não, é da área operacional. Quase 90%. É um chama que tem a operação por sindicato, é incrível. Quem não é despachante é operador, a maioria. Mas faz parte. Então ficou um desafio de nós, dirigentes sindicais, trazermos outros companheiros que não são dirigentes sindicais. E graças a Deus está aqui hoje. Hoje tem muito mais companheiros e companheiras que não são dirigentes sindicais do que dirigente sindical. Então já é um desafio, já é uma mudança de cultura. E é importante que a gente cada vez vá crescendo mais. E no mais, agradecer essa oportunidade. Estamos, nós, do setor elétrico federal, a gente está matando um leão por dia, né? A gente veio, nem bem terminou o Natal, já tem, a medida provisória chegou em setembro, a gente passou o ano, depois começou a periculosidade cortando, depois era a PLR que não queria pagar, aí já está a campanha salarial no dia 5 e assim é crescente, né? Mas faz parte do processo. E no mais, desejar boa sorte a todos nós, manter essa unidade, né? É importante a gente fazendo essa análise aqui e trazendo, levando para nossos sindicatos, para nossas empresas, para nossos lares, esse sentimento que a gente não está só. Que a pior coisa, uma das piores coisas é se sentir isolado, né? Então essa demonstração de unidade é muito importante. No mais aqui, queremos o movimento, o CNE, a gente está acompanhando a questão da luta, da medida que está tramitando sobre
Eu tenho uma visão bem mais simples assim e pragmática, quem me conhece sabe. A questão do papel do Ministério Público e se é quem vai investigar, se é o Ministério Público ou o delegado. A questão que, historicamente, o delegado, ele prende os peixinhos, né? Na hora que o Ministério Público começou a prender os bagres grandes, os tubarões, incomoda. Quando estava prendendo só ali, vai ter. Agora, é inadmissível a gente acreditar que o delegado vai colocar na cadeia um deputado, um senador, um governador. Não vai. Então, na hora que começou a mexer nos grandões, aí tá alguma coisa errada. Então, a visão que eu tenho é bem pragmática. O ataque ao Ministério Público é porque está incomodando. Se não estivesse incomodando, fosse o engavetador da República, com certeza não estaria mexendo com ele. Obrigado. Obrigado, companheiro Fernando. Passamos a palavra ao companheiro Lalau para suas respostas e suas considerações finais. Bom, estão me escutando? Tá. Alô, beleza. Então, eu vou fazer aqui uma autocrítica, né? Até tendo visto que na minha primeira fala eu fiz uma breve retrospectiva de que a gente estava discutindo por ocasião do primeiro encontro nacional. Eu quero fazer aqui a minha autocrítica porque eu lembro que no Rio de Janeiro, no 4º encontro, né, em 2009, nós começamos levamos à tona essa denúncia do que estava ocorrendo a princípio na Eletrosul. Né, num período que se iniciava aí desassistências, né, de subestações, com a desculpa de que estamos desassistidos porque o operador não quer ficar lá. Isso gerou uma certa desconfiança, né, junto aos operadores. Isso foi denunciado em 2009. Né, e nós tomamos por encaminhamento de promover algumas reuniões para que a gente traçasse um plano de ação para efetivamente se contrapor ao que vinha ocorrendo na Eletrosul. Né. As razões foram, não sei, houve as mais diversas razões, de repente não se teve, né, tempo, teve outras demandas, enfim. Não foi feito isso e propiciou, sim, essa ação agressiva e efetiva da Eletrosul em relação à sua política de operação. Rubens, primeiro passo aí que você já está dando, né, para tentar conter, né, essa situação escravista mesmo que está na sua região, já está sendo dado aqui. Você está vindo aqui, né? E aí daqui é promover, sei lá, outras ações, né? Audiências públicas, procurar, né, junto ao sindicato, ver o que pode fazer para se contrapor aí o que está acontecendo lá, que é de extrema gravidade. Né? Em relação ao Polon, eu não sei se deixei passar e não comentei a respeito da Eletrosul, porque a gente já vem comentando isso há bastante tempo nos Zenopes, mas eu acredito que eu tenha falado alguma coisa. Né? Eu só quis trazer essa provocação, porque na realidade, né, esse desmonte da operação, ele se dá em todo o Brasil, né? E a única forma da gente se contrapor a isso é denunciando e mostrando que em várias empresas do setor elétrico da federação, isso vem ocorrendo de maneira contumaz, né? E eu acho que a gente tem que, na realidade, promover uma ação junto à Celesc, junto a empresas distribuidoras, geradoras, para que a gente, então, efetivamente possa se contrapor a esse processo que, afinal de contas, isso é uma política de governo. Isso dá para perceber que é uma política de governo. E a melhor forma de se contrapor é, efetivamente, todos estarem envolvidos no processo. Né? Concluo, certo? Agradecendo a todos a oportunidade e reforçando que a única maneira de a gente se contrapor esse processo é uma ação integrada. Uma boa noite e uma boa viagem a todos. Muito obrigado, companheiro Lalau. Passamos a palavra a Elisa. Obrigada. Também para as suas conclusões. Obrigada pela deferência, Elisa. Sempre ótimo. A saúde do trabalhador, ela é absolutamente diferente da saúde ocupacional. Isso precisa ficar bem entendido, né? Que não haja uma confusão na concepção. A saúde ocupacional, que eu estou recuperando isso a partir de uma fala que houve aqui, né, citando que a discussão não é meramente direcionada à saúde ocupacional. Né? A saúde ocupacional ela foi criada para dar conta
do tratamento do adoecimento dos trabalhadores, né, em decorrência das condições precárias de trabalho. Então, condições precárias de trabalho, cria-se uma forma de remendar aquelas pessoas para que elas voltem a produzir. Não produzindo, o sistema previdenciário assume, quer dizer, a União, enfim, o aparato aí público assume o ônus, né, desses trabalhadores, e a empresa, né, normalmente ela não é onerada nem responsabilidade pelo uso, né, de uma forma extremamente arbitrária daquele trabalhador. Então é importante que a gente tenha isso em vista. A concepção de saúde do trabalhador é diferente disso. Na concepção de saúde do trabalhador, cabe promoção de saúde, prevenção de agravos, luta por melhores condições de trabalho, e aí entra controle social, assistência, reabilitação, quer dizer, é olhar o sujeito na sua humanidade e na sua integralidade. É muito importante. Como é que isso surgiu? Como é que surgiu essa concepção? Ela surgiu dos trabalhadores. Essa concepção nasce com o movimento operário italiano. Italiano, francês, mexicanos, enfim, mas nasceu no chão de fábrica. Foi um outro jeito de pensar saúde, diferente do higienismo, né, de uma forma que atendesse efetivamente à demanda dos trabalhadores. Esses trabalhadores construíram uma política, né, que chegou aqui no Brasil nos meados da década de 70, né, a reforma sanitária, e a partir disso se cria a SUS, Política Nacional de Saúde do Trabalhador, e isso que a gente conhece hoje. Então, é muito importante que o movimento sindical se aproprie desse instrumento, né, que é polarizado aí pelo Brasil, né, dentro da rede de atenção SUS, pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né, são espaços, atenção básica, enfim, a saúde do trabalhador, como ela penetra, como ela tem uma penetração, tem uma visão de integralidade, ela prevê a intersetorialidade e a intrasetorialidade. Então, nessa visão de saúde, tudo e todos têm a ver com um problema, com a demanda, com a construção de um direito fundamental que é a saúde, né? Então, setor trabalho, setor saúde, setor educação, todos têm que conversar sobre isso, né? Então, é importante, eu só queria fazer esse esclarecimento em termos de concepção. E aí tem um lugar, sim, de luta política, né, por valorização e melhores condições de trabalho. Uma outra questão que é um pouco uma provocação e que infelizmente é uma realidade no país é a penosidade e a insalubridade, né? O Brasil é um dos poucos países nesse planeta que paga preço de banana pela saúde dos trabalhadores. Enfim, era isso que eu queria deixar para vocês, né? Eu espero ter contribuído um pouco, né, problematizando, trazendo outras concepções, né, para a área de vocês e de saúde. Estou sempre disponível ao movimento sindical. Eu sou oriunda do movimento sindical, né? Eu começo há 20 e tantos anos aí na saúde do trabalhador, e a minha contribuição, tanto técnica quanto política, tem sido aos trabalhadores, embora tenha sido sempre muito assediada pelo outro lado, mas depois que a gente descortina, né, um jeito de olhar o mundo, depois que a gente constrói uma visão de mundo e de homem, é impossível atender a certos interesses. Então, estou aqui à disposição, o contato está aqui para qualquer dúvida, enfim. E agradeço imensamente a atenção de vocês, agradeço muito o convite, né, por poder
discutir esse tema hoje e também ter me aproximado de vocês, né, enquanto categoria, enquanto trabalhadores de um ramo tão interessante quanto é o setor de produção de energia elétrica. Muito obrigada. Obrigado, Elisa. Passamos a palavra ao companheiro Sérgio para suas considerações finais e respostas. Bom, pessoal, eu acho que as questões já foram respondidas, né? Então, vou fazer uma consideração, porque eu entrei na Eletrosul em 89, logo após aquele período de greve lá de 88, da greve de fome, um período de muito conflito, né? E logo que eu cheguei no meu primeiro local de trabalho, foi a usina de Salto Osório, meus companheiros de trabalho me condicionaram a ser um operador e a colocar como prioridade o atendimento à população e a segurança do sistema. Eu fui treinado, eu fui educado, não pela empresa, mas pelos meus colegas de trabalho nessa filosofia. Passei a minha vida toda praticando. Fiquei muito triste hoje, né, quando um colega meu de turma, de trabalho, que entrou junto aqui, e passando o sentimento de que a gente não pode mais, tem que pensar em manter essa cultura, né? Porque essa cultura está sendo usada contra nós. Então, é difícil admitir essas coisas, chegar ao ponto que nós chegamos como profissionais. Nós temos, hoje aqui pelo evento, a gente constatou que nós temos riscos sistêmicos em função da condição de trabalho. Nós temos risco à saúde, expondo os trabalhadores da área operacional aos riscos à sua saúde com as condições de trabalho. Nós temos expostos os trabalhadores ao risco à sua vida devido às condições de trabalho. O que mais que a gente pode esperar do modelo desse, né? Então, quando no Otenop a gente falou da questão da extinção, eu digo muito pior que a extinção é assistir passivamente o que está acontecendo nesse nosso sistema. Então, eu conclamo a todos vocês, não se entreguem. Vamos manter as nossas convicções, vamos deixar de correr risco, mas vamos manter a nossa atuação e vamos buscar a melhoria desse sistema. Dentro da plataforma operária e camponesa de energia, nós conseguimos um espaço junto ao governo para discutir esse modelo. Nós temos já uma conferência sobre a energia no Brasil, com 5 seminários sobre o modelo setor energético sendo planejado, culminando com uma conferência possivelmente no final de 2014. É o momento de todos os eletricitários rediscutirem esse setor. Vamos participar, vamos fazer aquela, como o Jocely do MAB colocou e da plataforma colocou, vamos elevar atenção no nosso discurso, vamos buscar apoio, vamos levar a nossa realidade para que esse modelo seja modificado. Não acredito que é pequeno a gente achar que vai conseguir resolver só o nosso mundinho. Nesse modelo, da forma que está, qualquer ação hoje é paliativa. Continuando o modelo, as ações vão ser pautadas para a continuidade dessa situação. Então, para finalizar, eu quero agradecer aí ao SteelDF, que nos deu todo o apoio aqui, a Federação Nacional dos Urbanitários, pelo
patrocínio também, a plataforma Operária e Camponesa de Energia pelo apoio político, e a todos aqueles, ao Henrique, um deferimento especial aqui do Steel DF, que nos acompanha todo esse período aí, né, Henrique, na organização do trabalho aqui, e é o jornalista do Steel DF, né, que é anônimo ali, mas desde o início do projeto ele esteve tocando aqui para frente. Obrigado. E agradecendo a ti, a gente agradece a todos os funcionários e diretores lá do Steel. Acho que nós saímos aqui hoje com um grande debate, conhecendo a realidade, e vamos transmitir, pessoal. Eu acho que o nosso papel agora é aquilo que a gente assomou de conhecimento hoje sobre a realidade, levar para esse Brasil afora, discutir com nossos colegas de trabalho, levar para a classe política a realidade, porque, como foi dito aqui, a grande maioria não conhece a realidade que foi debatida aqui. Hoje é um tema que não agrada a classe política. A gente fez vários convites e aqui hoje ninguém vem. Por quê? Porque estão fugindo do debate, ninguém quer assumir posições nesse momento político do país. Então, nós vamos ter que levar, vamos ter que enfrentar, né? Fica o meu pedido, né? Vamos conversar depois de uma forma lá junto com o Dr. Sardá para uma organização nas ações aí do Ministério Público, e vamos continuar a luta, pessoal. Não vamos nos entregar. Pior, repito, pior que ser extinto é aceitar a extinção passivamente. Obrigado a todos. Agora eu vou retorno a palavra para o Carlos, coordenador de mesa, que ainda tem algumas considerações a fazer. Muito obrigado. Companheiro Sérgio. Dr. Ronaldo José respondeu brilhantemente as perguntas, mas esqueceu de fazer suas considerações finais, e o que nós passamos então a palavra dele para fazê-lo. Eu agradeço. E eu também ainda tenho alguma coisa para falar. Não sei se vocês conhecem a ONG Repórter Brasil, do Léo Sakamoto. É uma ONG muito séria, e eu convido vocês a visitar o site, porque prioritariamente eles fazem reportagens, Repórter Brasil, eles fazem reportagens sobre trabalho escravo, mas não apenas de trabalho escravo. E há um tempo atrás, a ONG Repórter Brasil, em conjunto com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, produziram um filme chamado Carne e Osso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu recomendo a todos que procurem no YouTube e assistam esse filme. É um exemplo muito grande de degradação do trabalho. E quem sabe um dia vocês, juntos com alguma entidade semelhante, possam fazer um documentário sobre os trabalhadores do setor de vocês. Deixa aqui a minha dica. E agradecer ao convite e dizer que o Ministério Público está de portas abertas para receber todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado pela plateia, pela excelente também participação nesse debate. Nós, enquanto eu, como representante dos sindicatos humanitários do Distrito Federal, também agradecemos ao convite da organização desse encontro, e fizemos isso com muito orgulho, e estamos prontos aí para participar outras tantas vezes que nos convidarem.